Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa revisão. E aí, para isso, a gente vai ter uma breve introdução sobre o conteúdo que a gente vai ver. A gente viu, né, aí no passado, as conexões que existem entre os vários e mais variados lugares, assim como também as relações que a gente cria com outras pessoas que não necessariamente sejam da nossa família, né? Por exemplo, a gente estabelece relação com os nossos professores, com a moça da padaria, o caixa do supermercado, não é? E aí, diante de toda essa variação de lugares, assim como também de pessoas de diferentes culturas, a gente acaba que tendo aí uma vastidão de cultura, né? A gente sabe que a cultura brasileira só no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, quando a gente pega e estuda a região norte, sul, sudeste, né? Então, assim, as regiões brasileiras por si só elas já dizem muito sobre uma variação cultural. E aí, todos os lugares, as pessoas, elas tendem a adaptar-se a alguns fatores. E que fatores são esses? São os fatores climáticos, né? A questão de altitude, a questão da própria cultura, né? Por exemplo, a nossa cultura brasileira, nós mulheres podemos usar roupas mais decotadas, pode-se dizer assim. Já em algumas culturas lá muçulmanas, as mulheres têm que usar a, a burca, onde só os olhos delas ficam de fora. Então, isso é uma diferença de cultura, é uma variação de cultura. E o que é que eu quero dizer com essa variação de cultura? E também com o processo de adaptação. Que nós, seres humanos, a gente tem. É como se a gente fosse camaleões. Nós nos adaptamos às necessidades de um determinado lugar. Essas diferenças de lugares acabam que trazendo várias formas de vida para nós mesmos, seres humanos. Então, a gente tem pessoas que se adaptam a viver aguentando grandes temperaturas, né? A gente tem pessoas que adaptam-se a um estilo de vida numa região mais fria, outra mais temperada, né? Que tem horas que é fria, tem horas que é quente. Então, assim, as diferentes formas de vida, elas são baseadas justamente no que aquele lugar apresenta para a gente. Então, a gente se adapta à realidade daquele lugar, principalmente quando se fala de questões climáticas. Outra questão também que é muito variante é o tipo da organização social. A gente sabe que não existe um padrão único para as formas de vida em sociedade, mas sim muitas formas, né? E aí nós também acabamos que nos adaptando a ela. Por exemplo, se a gente vai para a China, a gente sabe que os costumes chineses são bem diferentes dos nossos. Então a gente muda desde as nossas vestimentas, né? Que tem uma mudança, mesmo que a gente possa usar uma roupa mais decotada, roupa de alça, mas a gente tem um padrão de roupas diferente, assim como também a qualidade culinária. A gente também precisa adaptar em decorrência das formas de cultura, né, das formas culinárias da cultura chinesa, né? E aí, esse é só um começo da grande variação. Outra coisa que a gente viu o ano passado foi o quê? As formas de trabalho, né? A geografia e o trabalho, a associação, tanto do trabalho mental, onde a gente aprende, como também aquele trabalho físico que a gente ganhe remuneração por isso ou não. Muitas vezes a gente precisa adaptar o nosso campo de trabalho à realidade de outros lugares, né? Então essa diversidade enorme de culturas, ela influencia também a nossa vivência quando a gente fala de trabalho. Eu sou professora aqui na Paraíba, mas eu posso, só dentro da Paraíba, eu posso mudar de cidade, exercendo a mesma profissão, por vários e vários lugares. E aí eu tenho que passar por um processo de adaptação. Por quê? O assunto de geografia, por exemplo, quando a gente está em explicação, eu uso muito exemplo que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né? As comparações, as relações que a gente tem na zona rural, nos centros urbanos.
Mas se, por exemplo, eu vou trabalhar lá em Campina Grande, a realidade de Campina Grande é diferente da de Sumé. Então, eu também preciso adaptar o meu estilo de ensinar para atender a população de Campina Grande, assim como também adequar os meus exemplos à própria vivência daqueles alunos. Então, a gente meio que é um pouco de camaleão, né? A gente se camufla, a gente se adapta ao espaço que a gente está ocupando. E aí, isso é eu saindo disso para Campina Grande, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, eu vou precisar me adaptar, né? Fazer uma adaptação na minha área de trabalho para atender às necessidades daquela determinada cidade, pode dizer assim, daquele determinado lugar. Então, a diversidade de lugares acaba que exigindo diferentes atitudes nossas, seja como moradores que se mudam de uma cidade para outra em decorrência de algum outro fator, ou baseado em trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho ele abriga aí várias profissões e que muitas delas se repetem entre os estados. Então, mesmo como professor em Sumé, eu posso arrumar um serviço como professor em Amparo, em Monteiro, e aí eu vou trabalhar nos 3 municípios exercendo a mesma profissão, mas de formas diferentes, porque a sociedade, né, a população dessas 3 cidades são diferentes. Então, a gente tanto tem que passar por um processo de adaptação regional, né, da região que a gente está ocupando, como também cultural, porque as culturas são não é que são muito diferentes, mas elas podem chegar a uma diferença mínima, que a gente não perceba tanta diferença, assim como a gente pode também chegar numa mudança mas bem grande mesmo, né? Aquele tipo de mudança do tipo, a gente sai do calor e vai trabalhar num lugar muito frio. Uma mudança drástica, né? Então a gente tem que se adaptar a esses processos, assim como também a gente adapta os lugares ao nosso jeito, né? A nossa necessidade é que vai causar essas transformações, tá bom? E aí, para início de conversa, é esse pequeno resuminho do que a gente vai ver essa semana, né? Lembrando que tem a atividade. Qualquer dúvida que aparecer, vocês podem me procurar, tá bom? Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra em breve. Beijo!